Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, boas festas, Feliz Natal, né? É um tempo da gente se alegrar, é um tempo da gente deixar as coisas que já se passaram, né? Não é tempo de preocupar mais, o ano já está findando, nós estamos daqui mais uma semana, né? A gente pode dizer que nós vamos entrar em outro ano, né? E a gente pode dizer, nem mais uma semana, é quase uma semana, né? Então, e aí a gente vai, mas para nós começa o ano no nascimento de Jesus, amém? E esse o nascimento de Jesus representa muita coisa na nossa vida. Nos traz alegria, né? Esperança, vida, renovo, né? E cada vez que Jesus nasce, nasce esperança no nosso coração, nasce alegria, né? E faz com que a gente continue, né? Sabendo que Deus ele tem algo para nós, está preparado, tá tudo na mão do controle do domínio dele, né? E Jesus é amor, né? E a gente fala de amor, a gente tem que falar que Jesus é o amor. Ele é o amor e nos ensina a amar, né? E aqui fala em Lucas, aqui no primeiro no capítulo 1, no versículo 25 ao versículo 38, aqui apareceu o nascimento de Jesus era predito, né? Nascimento. Então apareceu o anjo Gabriel e foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem deposada com um certo homem da casa de Davi, né? Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, né? A gente sabe que José era um carpinteiro, né? Então, e entrando o anjo, aonde estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação, né? Ela não entendeu porque que o anjo falou, alegra-te muito, né? O anjo falou para ela assim, né? Você é muito favorecida, você é muito favorecida, né? Quer dizer, ela foi escolhida por Deus, a Maria, ora a Deus, aleluia, né? Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só que coisa linda, né? E o anjo falou para ela não ficar com medo, porque Deus achou graça na Maria, assim como Deus viu lá, né? Ele também achou graça em Noé, né? A gente lembra da história de Noé? Que ele ia destruir aquela terra tudo, né? O dilúvio. Só que ele viu o Noé lá, achou graça no Noé. Ele viu que ele era diferente, né? Ele era temente a Deus. Então a gente vai ver que Deus, a gente pensa que não, mas Deus observa nós, né? Ele acha, que nem achou graça na Maria, ele acha graça na gente, aqueles filhos desobedientes, aqueles que se esforçam estavam fazendo a vontade dele, né? É claro que está falando aqui da Maria, é um outro contexto, né? Um outro tempo, é diferente a cultura, o costume e a maneira até de se vestir, é outro tipo de situação, né? Mas assim, Deus também acha graça em nós, sim. Ele se agrada daqueles que ele acha, que a gente não sabe nem quem é, mas o Senhor acha. Então a gente pode dizer que se você está fazendo a coisa certa diante de Deus, Deus acha graça em ti também, né? Então a gente tem que estar fazendo graça, tem que estar fazendo as coisas diante de Deus sempre certo, né? Eis que conceberás e dará à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E será um grande e será chamado Filho do Altíssimo. Louvado seja Deus, o Senhor. Louvado seja que dará o teu trono, Davi, ó, seu pai. Glórias ao nome do Senhor. E reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, glória. Aí, ó, olha, o Senhor tá aí, ó, hoje falando que o reinado de Deus não tem mais fim, Jesus, né? E que ele dará o trono, o seu pai dará o trono da casa do Davi. Ora a Deus, aleluia. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, né? Pois não tenho nem relação com homem algum, né? Então, a Maria, antigamente, não tinha que se guardar, né? Aí respondeu, né? E a gente pode ver na história que José nem tinha tocado nela, né? Aí o anjo falou: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Isso também entre o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel Topani também, igualmente, ele falou: Você concebeu também um filho na velhice. Olha só, o anjo falou também as boas novas, Maria. Sendo que esse já é o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Olha só, ela não poderia ter. Era uma pessoa. E os dois, o Zacarias, tanto o Zacarias de vimos hoje, que tanto a Isabel, tinha uma idade muito avançada, assim como Abraão e Sara. Não tinha como. Só Deus pode fazer o sobrenatural. Só Ele tem poder para todas as coisas. Então, assim, aí porque para Deus ele falou assim: o anjo, haverá impossível em todas as tuas promessas? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quer dizer, não haverá o impossível para as suas promessas. Então, se Deus falou, ele ia cumprir. Ele vai cumprir. Então, não importa. Porque Deus vai cumprir não é porque você quer, e não é porque eu quero.
é porque ele falou, e se ele falou, a palavra dele, ela não volta sem ser cumprida. Agora, Deus, guarda essa palavra e receba no seu coração. E olha que nós estamos numa fase boa, hein? Nós estamos agora no nascimento de Jesus, né? Umas boas novas, um novo ano, né? Olha só, guarda aí. Se Deus falou que vai fazer, porque ele vai fazer, não duvide, nós não devemos duvidar. Muitas vezes eu falo por isso mesmo também, duvidei já. Deus me perdoa porque a gente duvida. E se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Olha agora, Deus. E o anjo se ausentou dela, né? Então, olha, disse aqui Maria: olha, aqui está a serva do Senhor, eis-me aqui, né? Que se cumpra em mim, Senhor, tudo conforme a tua palavra. Então, quando Deus fala assim, ele fala, se cumpra tudo que o Senhor fala conforme a palavra de Deus. As coisas só acontecem conforme a palavra de Deus, não é quando a gente quer, é a palavra de Deus que está sobre nós. Então, se ele fez uma promessa, você está sobre a promessa, está debaixo da palavra. Então, a palavra tem força, mesmo que venha qualquer coisa sobre a sua vida, para tentar te tirar do foco, para tentar te fazer você sair, para tentar te fazer você não desistir, não está debaixo de uma palavra, pode até tentar, você pode fraquejar, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir independente do que como você esteja passando essa situação, porque Deus não para que minta, nem futuro para que se arrependa. Deus é fiel àquilo que ele prometeu, ele é fiel, não é que nem nós que promete as coisas e não cumpre. Não, Deus não. Ele fala, ele cumpre. Olha, Deus, receba essa palavra no coração. Essa palavra já é para nós estar mantendo firme nossa fé em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nascimento. Agora eu vou pular Isabel. Eu já tinha falado de Zacarias, né? Que a Maria foi visitar Isabel. Mas eu vou pular e eu vou ficar muito extenso o vídeo. O nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus aqui no capítulo 2 em Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto que César, né, convocou toda a população do império para fazer um recenseamento, né? Recenseamento é assim, o cadastramento, né? Acredito que eles fazem assim, que nem agora, para fazer um levantamento, né? Então, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar-se cada um à sua própria cidade, né? Era uma obrigação, eu acredito que era tipo tipo assim, uma ordem, né? Uma convocação, né? José também subiu na Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ele ali a caminho, né, para completar os dias, ela já estava a caminho para completar, ela estava já quase completando os dias, né, que Jesus ia nascer, né? E ela deu, aí o bebê acho que antecipou, né, ali, né, e nasceu antes, né? Nasceu naqueles dias, né? E aí aí ela deu à luz ao seu filho primogênito, glória a Deus, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, você vê, naquela situação que o José iria se alistar, né, se cadastrar com Maria, e não deu tempo, né? Jesus, ele nasceu, né? E ele queria se hospedar, acredito que José queria se hospedar num lugar, assim, vamos falar, se a Maria ficasse mais acomodada, né? Mas só que não foi a vontade de Deus, né? Jesus veio antes, né? Veio assim naquele momento que eles estavam tentando, né, arrumar uma hospedaria, mas não foi. Mas tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, né? O nosso que coisa linda, Jesus, né? O nascimento de Jesus mostra como o Senhor é humilde, né? Como a gente hoje a gente quer tanto se aparecer, né? Todo mundo quer ter tanta coisa e quer ser, e não pode o outro ter, o outro quer ter, e aquela coisa. E Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, né? O Rei, né? Todas as coisas, tudo que criou, a sabedoria, tudo que nós temos é Ele que fez, é para agora o nome dele, né? E Ele ali na simplicidade do amor, como Jesus nos ensina, né? Ensina a amar, né? Ensina a perdoar, nos ensina a se colocar no lugar do outro, né? Nos ensina a gente não ter sentimento assim, porque às vezes a gente passa por tanta situação nessas vidas, tá vendo uma pregação hoje sobre isso? Como a gente vai acumular aquela coisa que às vezes o outro vem e deixa em você, né? Ele sai e você fica com aquilo, né, em você, né? E assim, é hora de virar a página, né? Então o novo, que já é o Natal, a gente pode dizer que o Jesus nasce esperança,
Deus é como se Jesus falasse, para, esquece aquilo que já passou, esquece do que já foi. Porque quando Jesus tira as situações da nossa vida, pessoas se afastam e tudo, a gente tem que entender muita coisa que nem Jesus, que nem Deus falou para Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para até aqui eu vou te dar. Então a gente precisa parar de achar porque fulano aconteceu, isso não aconteceu, não. Aconteceu porque foi a permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus, né? Então, quando Deus ele decide algo, quem vai fazer Deus voltar atrás? É a vontade dele. Ele tem um propósito maior. É que nós duvidamos do poder de Deus. Mas Maria não duvidou. E ela se prostrou e adorou o Senhor, né? E ela se colocou, estou à sua disposição, eis-me aqui. Faça segundo a tua palavra. Olha só, a gente pode dizer que como Maria foi humilde, né? Pura, humilde ali, reconhecendo o Senhor, né? No caso já de Zacarias, a gente pode ver o texto hoje que ele ficou duvidando, né? Mas a gente pode ver que tudo faz parte do processo, faz parte do plano de Deus, né? O plano de Deus foi maior que o nosso, caminho do Senhor também, amém? Então a gente tem que confiar na palavra. O Jesus nasce para nós hoje. Nasce o quê? A esperança, nasce a alegria, nasce novos recomeços, restauração, vida, né? Porque muitas vezes a gente teve um ano assim muito não sei para vocês, mas para mim foi um ano muita prova, ainda continuo, né? Mas eu digo assim, o que nós podemos tirar desse ano? É o problema que veio? Não, tudo nós vamos ter. Aflição não vamos ter nesse ano, vamos ter no outro ano. Vai ter luta? Vai. Porque se tiver luta, não tem como ter vitória, né? Luta sem vitória não existe. Não existe isso, né? Nós temos que batalhar, guerrear. Agora, foi difícil? Foi, mas graças a Deus, Deus esteve conosco o tempo todo nos ajudando. E isso que é importante, né? É importante não você ver o problema que está com você agora, você está passando, nem o problema que você passou já. É importante quem estava com você diante da situação. Essa é a questão. É essa que nós temos que levar em consideração, porque você sozinho você não anda não. Sozinho você não come não. Você pensa que você come sozinho? Não. Você anda sozinho? Você enxerga sozinho? Você faz as suas coisas, se você tem todas as coisas sozinho. Não, nada é sozinho, porque tudo que dá é Deus para nós. Ele dá graça e a misericórdia do Senhor renova cada dia. Nós estamos vivos graças ao Senhor. Quem nos dá o ar para respirar é o Senhor. Então são graças ao Senhor. Tudo que nós temos que dar graças ao Senhor. Ah, temos dificuldade? Graças ao Senhor que você tem, graças ao Senhor. Nós temos que agradecer a Deus, porque eu sei que tudo que isso aqui que nós estamos passando é para a glória de Deus, né? Eu estava até orando, eu falei, meu pai, estou passando tanta situação assim, que meu coração às vezes está apertado, mas aí eu falo assim, meu pai, mas o Senhor fala assim na sua palavra, que a gente tem que se alegrar na hora da tribulação, não ficar triste, né? Porque às vezes tem tribulação que mas eu sei que, às vezes a gente pode até questionar isso, mas no fundo, a gente olhar Jó, observar Jó, ele não é que ele interrogou Deus, ele argumentava, né? Mas acho assim que a gente argumenta porque também nós somos humanos, né? Mas aí nós também quer entender, mas não temos que entender a vontade de Deus. A gente tem que só confiar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que confiar. E a gente. Jordana, Pandora! Então, tem que confiar. E se a gente confiar no Senhor, muitas coisas, o Senhor, ele vai nos alcançar de Deus. E a confiança traz o quê? Bênçãos, né? E a confiança, não estou falando só de uma confiança, é obediência. O que Deus falou nessa palavra também para mim, hoje eu ouvi muito sobre obediência. Quem não obedece a Deus, né? As coisas, elas, em vez de elas andar, elas param, né? A obediência que move a gente, faz o céu mover. Porque Deus se agrada daqueles que se obedecem, né? A Virgem Maria, o anjo, ela falou com ela e ela obedeceu. Ela confiou, ela não duvidou. Já Zacarias, não. Ele ficou lá, o anjo falou, né? O anjo teve que convencer ele e depois ele ter saído lá mudo porque duvidou do poder de Deus, né? Duvidou do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Então, muitas vezes a gente está falando, o Senhor está enviando e as pessoas estão duvidando. De quem? De Deus. Não é de mim, não. Eu sou falha, sou humana, sou errante. Estou falando de Deus. Não podemos duvidar o que Deus está falando, né? E que Deus fala para nós sem confiar. Muitas vezes não acontece as coisas na nossa vida ou acontece coisa até muita própria, porque muitas vezes duvidamos do poder de Deus, né? Falando de confiança no Senhor. E Deus não se agrada disso, não, viu? A gente fala assim, me perdoa, pai, que muitas vezes eu tô duvidando, mas a gente fala, me perdoa, pai, a minha fraqueza.
a minha fraqueza, né? Porque nós somos, não é, o que Tomé fala assim, Jesus, falou para Jesus, eu só acredito se eu colocar a mão nas suas chagas ali onde foi o prego, né? Ali foi ali, né? Furou ali a mão de Jesus, aí Jesus chegou ali, né? Estavam os discípulos reunidos, Jesus chegou, Tomé, pode pôr a mão aqui. Ele creu porque ele viu, ele falou que muitos crerão que não verão, né? Mas vão crer sem ver. E ele creu porque ele viu. Você tá entendendo? Então a gente precisa crer sem ver, né? E Deus é tremendo. Eu sei porque eu tenho um milagre assim que foi maravilhoso. Eu falei pra minha filha, olha, Deus vai colocar o meu celular na minha mão aqui, ó. Glória a Deus, assim, o celular vai estar aqui, ó. Eu tô vendo só na minha mão, só viu aqui na minha mão. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus, né? Eu sei que tem muitas coisas ainda que eu tô meio, me perdoa, meu pai, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus, né? A minha fé, vou ver muita coisa acontecer, eu creio, aleluia, louvado seja. Então Jesus nasce. E essa mensagem é para você hoje, para mim, para todos, para a humanidade. Jesus nasce, o Filho do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que constrói, ele muda cenários, situações, promessas, bênçãos, livra de nós de todo mal. Ele que pode tudo, ele tem o poder do domínio da morte, da vida, de tudo, ele tem o poder do inferno, ele manda em tudo, ele que, né, tem aquela música, ele tem a chave do inferno, né, o Senhor. Ele manda em todas as coisas, ele é poderoso para todas as coisas. É ele que só basta uma palavra dele, tudo na nossa vida pode mudar. É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, porque Jesus, né, é o Filho de Deus. Ele tem poder. O nome de Jesus tem poder. Amém? É o Salvador, é o nosso Cristo Redentor. E é você, e é para mim, e para o povo, e para a humanidade que está sofrendo por falta de conhecimento. Está sofrendo por falta de não ouvir a Deus, né? Deus, ele quer o quê? Que o povo atenta à voz dele. A fim do Senhor está próxima. Jesus está voltando. E essa volta de Jesus, Deus quer que nós se convertei-vos, se arrependemos, todos nós, né? Deus quer um povo purificado, redimido, né? Que renuncie o pecado, renuncie às coisas mundanas, né? E busque só a presença do Senhor, Altíssimo Deus, né? O que o Senhor quer de mim, de você, que a gente fique mais confiante, perseverante na fé, né? E que a gente não perca o foco, não saia dos caminhos do Senhor. Porque muitos estão se perdendo por falta o quê? De conhecimento. Estão se deixando se influenciar pelas coisas do mundo. O mundo está uma influência muito grande na vida das pessoas, em todo sentido. Se a gente não vigiar, e eu hoje eu tô começando a me policializar, assim, policiar, sabe, minha vida. Eu falo, meu Deus, eu não posso fazer isso, não tá certo. Que tipo de crente que eu sou, né? Agora que eu me batizei, eu tô mais me olhando pra mim, não, me confrontando comigo. Eu não posso pensar assim, Jesus me ajuda, eu não quero pensar assim, não posso falar assim, eu não quero assim. Até minha filha, eu tô muito em cima dela, claro que eu não posso ficar cobrando isso dela, né? Porque isso aí também é uma coisa pessoal, né? Uma coisa de salvação, não é uma coisa de exigência, né? É uma coisa que cada um tem que sentir, né? Jesus não quer obrigar ninguém a ir pro céu, assim, né? Ele quer que cada um vá aceite Jesus, tem que aceitar. Apenas nós aceitamos Jesus, nós começamos a renunciar a coisas assim, tudo aquilo que não nos preenche, né? Vai esvaziando de nós mesmos, né? Coisas assim que eu usava mais, eu não deixei de usar mais, eu não uso mais, né? Coisa que eu gostava de muita música do mundo, mundana, né? Deixa eu falar assim, do mundo. Sertanejo, aquele melancólico. Eu gostava de um carnaval, pular carnaval, não podia perder um carnaval. Nossa, hora de falar de carnaval, eu queria ficar dia e noite, que quando acabar eu ficar até triste. Então, coisas que eu já fui renunciei, né? Então a gente tem que ver que quando você tem uma vida para Jesus, você não tem mais prazer das coisas do mundo. As coisas do mundo não é mais como era antes, né? Você olha, assim, meu Deus, né? Aí você também já foi. Não é que você vai julgar, porque você já estava lá também. Assim como aquela pessoa está lá, onde ela vai sair de lá também. Deus chamou ela,
né? Que Deus chama, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Então nesse Natal, a mensagem que Jesus quer que nós, para meu coração, é que você não se deixe levar pela circunstância, pelo mundo, pelas influências. Não se perca. Nós precisamos se manter em nós a chama do Senhor, acesa no nosso coração. A chama é a presença, né? Quanto mais nos distanciar de Jesus, mais nós vamos sofrer. E nós vamos sofrer o que o mundo vai oferecer, vai nos frustrar, vai nos deixar decepcionar, vai nos vaziar, vai nos adoecer. Por que, que o mundo está sofrendo? Jesus fala que falta de conhecimento. Hoje então, até eu falei com meu amigo esse dia sobre o negócio da doença dos séculos. Nem pode falar isso porque não existe, está repetindo o nome de Jesus, né? Mas quando todo mundo fala essa palavra, a doença do século chama-se depressão, ansiedade, síndrome, todas essas doenças psicológicas. Por quê? As pessoas estão vivendo por fantasia. As pessoas estão vivendo muito uma vida corrida. Não tem tempo mais para nada. Hoje em dia as pessoas estão vivendo só para o materialismo, para vaidade, para as festas. Isso faz com que as pessoas vão ficando vazias. Aí tem uma geração, eu falo pela minha filha hoje, ainda está tendo uma dificuldade tremenda de se libertar disso. É difícil, o vício da... Tomem cuidado, vocês que têm filho, eu vou te dar um alerta aqui, ó. Tomem cuidado. Vocês que têm filho, filha, que ficam muito no quarto, socado, assistindo Netflix, né? Existe esse negócio de série, não pode perder um capítulo, não pode assistir um capítulo que assistir dois, três. Gente, cuidado, isso é viciante. Isso aí é uma coisa que o inimigo vai deixar pra você ficar viciado. Eu sei, já fiquei com isso. Eu ficava até de 4 horas, eu perdia quase todo dia à noite de sono, assistindo série até 4 horas da manhã, assistia 2 capítulos, 3 capítulos, vai quando eu vi, você tá amanhecendo o dia. Isso é viciante. Isso aconteceu com a minha filha, essa ansiedade que ela tem, eu acredito que foi por causa de tanta porcaria de série. De assistir essas porcaria, ficar viciada nessas coisas. Isso aí ela faz com que a cabeça do jovem fique o dia inteiro pensando naquele. Ai, eu vou perder aquele capítulo, porque eu vou sentir de novo, eu quero ver que lance. Fica aquela ansiedade. Isso é maligno, isso não é uma coisa boa não, né? Precisa tomar cuidado dos pais com os filhos, tomar cuidado, assistir um capítulo, não assiste. Passa uma semana, não é que não deixa dele assistir, claro que não é, cara, pode, né? Tomem cuidado com isso, isso é viciante, é como se fosse uma droga. Eu falei porque eu já passei por isso, comecei a acompanhar, assistir, teve um dia eu falei, ai, eu quero ver, eu falava assim, ó, ai, eu quero assistir, veja de lançar o capítulo que eu quero assistir, aquela doença, fica com coisa assim, ai, eu quero assistir, parece que você fica aquela abstinência, você quer assistir. Gente, aí põe outra série pra gente continuar. Não pode. Isso aí não é uma coisa boa. Tomar cuidado com isso, né? Aí você pode falar assim, mas as pessoas podem me criticar, mas isso é verdade, viu? Isso é viciante. Isso não é uma coisa boa. Então, o que Deus quer falar assim? Toma cuidado, né? Vigia, né? Então, nesse Natal, é tempo de nós comemorar a alegria. É o renovo de Deus, né? As boas novas, o próprio Jesus nos falando. O próprio Jesus querendo transformar a nossa vida, né? Tirar nós das ilusões, né? Uma vida santificada, né? Na presença de Deus, né? Buscando as coisas do alto, o reino de Deus, porque a nossa alegria está lá nos céus, é no Senhor, é Ele que é a nossa alegria, é Ele que nos completa. Ele conhece as nossas dores que nós passamos esse ano, as nossas lutas, dificuldade, os nossos afrontos, os nossos ataques, né? O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe que cada um passou e cada um está passando, mas o Senhor é o quê? É a nossa alegria. Quem que resolve o nosso problema? Só o Senhor. Só o Senhor pode resolver o nosso problema. Não existe outro. Só Ele pode. Só basta uma palavrinha dele assim, ó, ou um pontinho assim, ó, acabou esse sofrimento. Ele põe um ponto ali. Ou ele põe uma vírgula assim, vamos dar uma cessada. Ele pode tudo, né? Então vamos sentir o amor de Jesus por nós. Jesus nos ama de uma maneira incondicional. Não tem limite o amor de Deus por nós. O amor de Deus está sempre todas as coisas, tudo que nos acontece. Não, o amor de Deus sobre toda a nossa necessidade, sobre tudo que nós acontece na nossa vida, porque o amor de Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. É muito mais que a gente podemos assim falar, louvar, adorar. Não, é muito, mas muito. Nós não temos nem raciocínio, nem dimensão do que é o amor de Deus por nós. Né? Porque você vê que Deus, a gente vê o povo, né? Ele erraram lá, né? Fizeram tudo aquilo, a gente podia pensar, meu Deus, né? E Deus, ele foi misericórdia, a misericórdia do Senhor não tem limite. Glória a Deus, né? Como Deus ama nós. E ama nós, suas criaturas, como nós somos. Mas o que Deus quer de nós? Um coração puro, né? Um coração sem fingimento, né? Um coração que ame Ele,
né? Como ele é. Quem é Deus para você? Aí você fala, Deus é tudo para mim. É tudo? Você está buscando a Deus na sua vida? Você está tendo tempo para ouvir o que Deus está falando? Você está agradecendo a Deus por tudo que você tem na sua vida? Você está ajudando aqueles que estão precisando? Estão acolhendo? Então Deus é tudo para você? Então nós precisamos ver, Deus é tudo para mim. Será que eu estou ajudando as pessoas? Então eu fico pensando, o que eu tenho que fazer mais para fazer a vontade de Deus? Eu tenho que me doar mais, né? Porque Jesus, ele dá o maior exemplo de amor para nós. Ele não vinha aqui para ser servido, porque ele mostrou isso, né? Ele mesmo sendo um filho de Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E Deus quer que nós servimos uns aos outros, né? Nós não viemos aqui, nós estamos aqui para servir, fazer a vontade de Deus, fazer o bem a uns outros, né? Ah, mas fazer o bem sobre aqueles que fazem bem? Não, de jeito nenhum. Fazer o bem para aqueles que fazem mal para você. É isso que Jesus está nos ensinando através da palavra de Jesus, é amor, né? E o Jesus nos ensina a amar com as pessoas como elas são. Muitas vezes nós não amamos. Por que nós não amamos as pessoas? Porque nós amamos o que elas têm para nos oferecer. E é aquilo que elas são. Hoje nós vivemos um amor de imagem. Oi, você é linda, te amo, mas é o amor verdadeiro. Onde está o amor? O amor, ele nasce das imperfeições, né? O amor, ele não é fantasioso, ele não é mentiroso. O amor não trai, não. Ele suporta o processo, né? Mesmo assim, ele suporta, porque o amor, ele não é que para que ele dá, o amor, como é que fala aquela música? Não é dá para quem merece, não é dá para Jesus dá o amor para quem merece. É, essa acho que foi a letra. Jesus dá o amor para quem merece, né? Merece o quê? O amor de Deus, todos, não, acho que não é, tá errado essa palavra. Eu não lembro da letra, mas ele assim, dá amor é para quem merece, eu não lembro, mas depois eu vou ler essa música. Tem uma frase que me chama muita atenção. Jesus dá amor para todos nós, ele nos ama todos nós, independente da situação. Deixamos para lá. Eu não consegui lembrar a palavra. Jesus ama todos nós, independente de que você seja. Mas o que Jesus nos ensina através do amor, no nascimento de Jesus, ensina para nós amar de verdade. Parar de mentir. Amar de verdade. Amar não tem cor, não tem raça, tá? Não tem preconceito, discriminação. Porque por mais que a gente vê que as coisas estão estranhas nesse país, por mais que a gente vê situações diferentes, né, em relacionamentos hoje em dia, mas o Senhor não ensina nós a apontar o dedo nem julgar. Nos ensina a amar, acolher, porque às vezes o amor, a gente não sabe o que as pessoas na gestação, né, eu já vi muita história sobre isso, muita pregação sobre isso, o que aconteceu na gestação, né? Então só Deus sabe. Então a gente precisa parar de julgar e acolher. Então Jesus ensina hoje essa palavra e através do nascimento de Jesus as boas novas do anjo, que para Deus nada é impossível, né? E Maria, que falou, eis-me aqui, quer dizer, ela um serva de Deus, né? Ela ouviu a voz do anjo Gabriel, ela não questionou, não duvidou, né? Ficou honrada, né? De gerar o Filho de Deus, o Altíssimo, ô glória. Então, a gente vê que isso mostra um exemplo de um amor, de humildade, de obediência, que é o que Deus quer de nós também, obediência. Obediência à palavra de Deus, né? A ouvir a palavra. Se você estiver ouvindo, não é a carne que vai te convencer, o próprio Deus, é o próprio Jesus que vai te convencer. É Ele que chama. Não é eu que vou aqui ficar brigando, nem insistir. Não, você tem que ouvir. Não, eu até comento, até de vez em quando eu comento, a gente curte aí no canal, né? Mas assim, eu não fico insistindo, porque eu acho que isso não depende de mim. Depende do coração de vocês, né? Então Jesus, ele nos ensina a amar. O nascimento de Jesus, ele nasce esperança, nasceu uma vida, né? Jesus ali o bebê é aquela fase, né, linda de alegria, a gente vai crescendo, né? Ele vai crescendo e vai ensinando. É o que Jesus está falando, só que no caso aqui Jesus nos ensina através do amor, né? Cada passagem, Jesus ele crescendo mostra o ensinamento dele, nos ensinando, através quando ele foi lá ele foi no templo, né? Que ele ficou lá no templo, né? Que ele estava ensinando os mestres. Ele foi, Maria perdeu Jesus, né? Então, tudo Jesus ensina através da palavra dele, na passagem de Jesus, né? Então, ensina a amar, perdoar, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, Jesus, ele é amor. E esse amor ele quer que nos transborde. Mas só na minha casa, minha família, começa pela sua família, né? Porque se Deus quer que nós sejamos amor, começa com a nossa família. Perdoa seu filho, perdoa seu marido, né? Tentar se reconciliar. Se você não está conseguindo, peça a ajuda do Senhor, né? É isso que Jesus quer de nós.
O amor é o Senhor que nos concede, né? É o Senhor que nos dá o amor, né? Mas o amor que Deus nos dá, o amor que Jesus morreu por amor a nós, né? Então, ele deu o sangue para nós, para ser salvo. Então, Jesus ele morreu por amor, porque Deus deu o seu filho por amor a nós. Você entendeu o que aconteceu? Deus, olha só, deu o seu filho por amor a nós, para que nós sejamos salvos, fossemos salvos. Então, Deus, ele nos ama primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele fala que ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos amou primeiro, deu o seu filho que nos ama, Jesus, glória a Deus. E por que nós não amamos nosso irmão? Se Deus, o Criador de todas as coisas, nos ama, Jesus nos ama, o seu filho, deu o seu filho, Jesus nos ama. E por que nós não amamos nosso irmão? Você já se perguntou por isso? Então nós temos que entender que Jesus ele mostra que o amor está acima de todas as coisas. O amor, ele também supre toda necessidade, porque quem ama e reconhece o amor de Deus, por mais difícil que seja a situação, ele sabe que Deus proverá. O Senhor vai prover na sua vida, vai prover na sua casa, porque o Deus não desampara os seus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é amor, e esse amor, ele quer que nós mantenhamos o quê? Fazendo a vontade de Deus, né? E esse amor que transborde na sua vida, na sua casa, na sua família nesse Natal. E que esse nascimento de Jesus, eu falo que o nascimento é nascer, um novo ano. Para mim, o novo ano começa no nascimento de Jesus. Que esse novo ciclo, essa nova etapa da nossa vida, esse novo ano, né? Que já está entrando já com o nascimento de Jesus, que traga sempre alegria, mas você mantém o foco em Jesus, a confiança no Senhor, tá? Porque a nossa vida nós podemos querer ter tudo, né? Mas a maior presente, a maior alegria, a maior força, coragem, vida, esperança está em Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o nosso Redentor, né? Jesus nos ama, Ele conhece cada coração. E que a luz de Jesus, diz nossa luz, é o caminho, a verdade e a vida, que a luz de Jesus resplandeça em cada lar hoje, cada família traga alegria, renovo, restauração, libertação, cura, tanto física como emocional, né? E o renovo, uma mudança, né? O que você mude, que Deus mude o ciclo das nossas vidas, mude as nossas maneiras de agir e pensar, porque o Senhor tem poder para mudar, modificar, né? Todas as coisas. É Ele tem o poder, é dele, Deus, aleluia. A alegria do Senhor seja a tua força. Que a luz do Senhor, a esperança de Deus viva, que é o próprio Deus, traga sempre na sua casa esperança, perseverança na fé, oração, porque temos que orar a Deus. Deus fala que Jesus orava, nos ensina a orar, né? E que ele resplandeça no seu coração e que nenhuma palavra, nada que venha de fora, venha tentar tirar essa alegria que o Senhor colocar no coração de vocês. E que o amor de Deus, o amor de Jesus, que nos ensina a amar, né, seja sempre permanente na sua casa, na sua família e todos os dias da sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Feliz Natal e que Deus ilumine cada um, cada coração, encha de alegria, encha de paz, né? Que o Senhor nos traz paz e muita harmonia no nosso lar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tô tentando cantar um pedacinho da Aleluia, só pra gente fechar, que no vídeo vai... Não vou cantar tudo, porque eu não posso direitos autorais, né? Então eu tenho que respeitar os direitos autorais. Eu vou cantar só um pedacinho, tá? Que eu vou... Peraí. Pai, eu quero te tocar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou, a te render glória, aleluia, aleluia,
poder cantar mais. Senão direitos autorais vai cobrar e aí eu vou ser processada. Já vaza os vídeos já, que não sei não. Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou agora, bom, eu não posso cantar, mas eu vou cantar assim uma música que na verdade é uma palavra do Senhor, né? Mas aí não tem como falar, eu copiei, não, porque a palavra de Deus não é música, não. A música só a pessoa inventa, mas quem é da palavra de Deus, a pessoa fala, mas eu vou processar, isso aqui, mas a música, mesmo que seja a música do cantor, que ele colocou, fez a letra, mas a música estando na palavra de Deus, eu vou falar, a música é de Deus, a palavra é de Deus, né? Não é dele, né? Então, hoje em dia, sabe que tem muita coisa, acontece muito, né? Então, eu vou cantar só um pedacinho para me fechar o vídeo. Eu gosto de cantar todo dia aqui em casa esse pedacinho dessa mensagem, né? Dai graça, que não de alegria, dai graça ao Senhor, uma noite de alegria, nasce Jesus, dai graça, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele construiu nesse ano, né? E todas as bênçãos que Ele constatou na nossa vida. Dai graça, dai graça, dai graça ao Senhor é bom, dai graça, dai graça. Dai graça ao Senhor é bom, eterna é a vossa misericórdia, eterna é a vossa misericórdia. Que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra, em toda a face da terra. Seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra, em toda a face da terra. Seja conhecida a bondade do Senhor. Dai graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus poderoso. Dai graça ao Senhor, é bom, Ele é bom, é tremendo, é bom o tempo todo. Dai graça, dai graça, dai graça ao Senhor, é bom. Eterna é a vossa misericórdia, que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra, em toda a face da terra, em toda a face da terra, seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra, em toda a face da terra, em toda a face da terra. Seja conhecida a bondade do Senhor, seja conhecida a bondade do Senhor, aleluia. Seja conhecida a bondade do Senhor, dai graça, dai graça, dai graça. O Senhor é bom, eterna é a vossa misericórdia, que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Louvemos a Ti, ó Rei Jesus, santo, santo, santo é o Senhor. É de toda honra, toda glória, louvor, adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Feliz Natal. Boas festas. Que Deus abençoe a todos meus amigos, a todos que recebem a palavra do Senhor nos grupos, são muitos grupos, não dá para eu falar todos. A todos meus amigos de todas as redes sociais, irmãos da igreja, águas purificadoras, pastores, pastora, missionárias e todos os membros, né, todos que trabalham na equipe da igreja maravilhosa, né, todas as pessoas que participam também, né, dos cultos. Glória a Deus, louvado seja. Feliz Natal, boas festas, que Deus ilumine, proteja e traga luz e esperança cada dia mais para todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite. Feliz Natal e uma boa festa para todos. Louvado esteja no Senhor. Aleluia.